Bom, estamos começando mais uma edição do Democratize. Hoje, uma edição que nos faz refletir um pouco sobre a palavra democracia. A democracia leva um duro golpe com o que acabamos de acompanhar desde o último sábado em Israel, com o cruel ataque de um grupo de terroristas. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso no programa de hoje. Você que está nos acompanhando em todos os canais da Rede 98. Uma boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia. Estamos no ar na 98,3, 98 FM, a nossa nave-mãe onde tudo começou. 198 e 698 da Claro TV, 29.1 TV aberta digital Belo Horizonte, 22.7 Lagoas, os nossos aplicativos Google Play App Store. Também no nosso 98live.com.br e no YouTube 98 Live. Quer participar da prosa com a gente? Ou na aba chat do nosso site, ou no YouTube, ou no WhatsApp, claro, 31 99 316 9898. Dividindo essa conversa franca, essa conversa aberta sobre democracia, mais uma vez eu tenho o prazer de estar aqui ao lado de Augusto de Franco. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paulo. Nós hoje imaginávamos que seria uma oportunidade de continuar o tema da semana passada, que é democracia e cidade, que nós não esgotamos, né? Mas aí veio esse ataque terrorista em Israel e eu acho que a gente não pode perder o momento e a oportunidade de refletir o que está acontecendo lá, não do ponto de vista da geopolítica e tal, mas do ponto de vista da democracia, não é? A democracia vence quando a gente vence uma guerra ou quando a gente evita a guerra, não é? Então, isso é uma reflexão que eu acho que hoje nós podemos fazer aqui. Senhor Gabriel Azevedo, advogado, professor de Direito Constitucional, jornalista, nosso companheiro nesse 15º episódio. 15º episódio, Augusto? É 15º. Do Democratize, 15 episódios já conversando. Há 15 semanas estamos falando sobre democracia. Nós estávamos prontos para falar das cidades ainda, né? Terminar aquilo que começamos na última semana e que teve uma enorme repercussão junto àqueles que nos acompanham. Mas tivemos que mudar o rumo da nossa prosa. Primeiro, boa noite, e eu já queria que você emendasse aquela conversa que você teve no começo aqui, querendo falar um pouco também sobre cidades e usando Jerusalém como gancho para essa nossa prosa. Claro, prazer estar com você, Paulo, mais uma vez, você, Augusto e quem está nos acompanhando. Pessoal, nós estamos falando de um conflito que não é de hoje, e eu queria relacionar, claro, a questão das cidades, pular a questão da geopolítica e mostrar o que eu tinha dito um pouco no programa passado, Paulo, de como o tecido urbano e o tecido inventado no século XVII do Estado-nação entram em conflito pela própria existência. Jerusalém, mais de 5.000 anos, não é isso, Augusto? Ou seja, dados mostram que ela foi estabelecida cerca de 3.000 a.C. Aquela região, né, você tem, por todos os estudos, o surgimento do homem na África, ele vai caminhando, e ali se estabelece no que a gente chama hoje de Oriente Médio, também se estabelece na Índia, também se estabelece na China. Na época não tinha nem China, nem Índia, nem Arábia, nem Israel, nem nada disso. Eram os territórios do Homo sapiens. Também foram, mas basicamente eram territórios que, pela sua localização terrestre, serviam para o estabelecimento da criação, né, e da agricultura. Então ali foram feitos os primeiros movimentos humanos desse sentido. E com esse plantar e criar, veio a noção de religião, que é um terceiro tecido social aí que vai somando a isso que eu falei. E as grandes religiões, né, Augusto? O cristianismo, o judaísmo, as monoteístas e o islamismo, que vão se confundindo ali na região e tal. E em Jerusalém. Que era o epicentro desse fervor religioso. Quer dizer, em Jerusalém antes já havia um culto, tinha inclusive um culto antigo, também hierárquico, autocrático, não é? Tinha um estranho sacerdote lá, Sadoc, se eu não me engano. Não é? Então, quando depois
os judeus escolhem Jerusalém como sua capital, ali, a sua capital religiosa, inclusive, né? Ali já havia elementos de um tipo de sacerdócio. Não é? Era exatamente isso que eu ia dizendo, no sentido em que essas cidades, esses lugares onde as pessoas foram criando ali, Paulo, todos foram baseados na hierarquia, né, Augusto? Ou seja, Sim. no comando, Controle. no controle. E eu sempre tive essa noção que essas religiões, no seu surgimento, têm a ver com duas angústias muito presentes na vida humana. Nós somos passageiros no mundo que, em teoria, dura muito ou quase eterno, e nós somos muito pequenos diante do mundo por lá, até chegar do eixo da Alemanha, do Japão e da Itália, começa-se um processo de criação global de uma unidade, né, das Nações Unidas, e aí vem um momento muito interessante em que o Brasil é protagonista no planeta, junto com a segunda onda de democratização, correto? Quando a gente tem o final da Segunda Grande Guerra Mundial, a gente passa por um processo de democratização, união, né, das Nações Unidas, e a criação do Estado de Israel foi, para além de um refúgio das vítimas do Holocausto, dos judeus, foi também a experiência de formular um território, um Estado-nação, onde vigorasse a democracia. Depois de anos de uma colcha de retalhos na região em que ela nunca existiu. E é importante... até porque a Inglaterra promete aquele território para árabes e judeus. Sim, a Inglaterra... Que também tem essa crueldade nesse entendimento. Naquele programa, acho que o 12º ou 13º, em que nós mostramos o mapa mundi e nós mais ou menos mostramos, olha, aqui temos um passado complicado. A gente mostrou que a África foi uma colcha de retalho de uma colonização, a Ásia idem e o Oriente Médio também, né? Agora hoje, você tem 16 países no Oriente Médio, no chamado Oriente Médio, considerando a Turquia parte do Oriente Médio até o Afeganistão. Paquistão, não. Isso já é... Bom, esse Oriente Médio, com 16 países, só tem uma democracia. Israel. Todos os outros países são autocracias fechadas, que não têm eleição, a maioria absoluta. Ditaduras plenas. E 2 ou 3 autocracias eleitorais. Então vejam, quando a discussão toda, porque há um truque dizer assim, olha, só vai resolver a questão do conflito entre Israel e Palestina quando nós fizermos o Estado palestino. Aí você começa a perguntar, mas vem cá, eu quero mais uma teocracia no Oriente Médio? Eu quero mais uma... Já não chegam 15 ditaduras lá? Eu vou querer fazer mais uma ditadura? Porque a democracia, ela não tem nenhum amor por Estado. Não. Não. Para a democracia, o Estado que interessa é o Estado público. O que é o Estado público? É o Estado democrático de direito. Um Estado palestino vai ser um Estado democrático de direito? De imprensa... publicidade dos atos do governo, transparência, etc. e tal. Eleições regulares, periódicas, limpas. Uma institucionalidade que funcione, legalidade, império da lei, não império de um senhor, não é? Bom, então, essas características do que a gente chama de Estado Democrático de Direito. Será que um Estado palestino, do jeito que muita gente está propondo, será um Estado democrático de direito? Porque para ser um Estado teocrático... Vamos tentar voltar, Augusto? Não dá, né? Eu não sei se nós separamos a foto aqui, eu pedi para... Até mandei lá no nosso grupo, uma foto para mim muito icônica. Ou seja, Israel é criada... 48. Em 48, na segunda onda de democratização que o mundo vive, e em seguida a gente mergulha numa Guerra Fria, que é a segunda onda de autocratização. Ou seja, depois de terminar a Segunda Guerra e a gente ter um respiro de paz,
as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, jogam o mundo num tabuleiro de xadrez em que todo mundo passa a ser uma espécie de marionete dos dois. E não foi diferente no Oriente Médio. E aí você tem um alinhamento muito grande de Israel com os Estados Unidos. Sim. E um alinhamento praticamente de todo o restante do entorno com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E eu sinto que um dos problemas que vivenciam até hoje de maneira gravada vem daí. E a reverberação das opiniões sobre o conflito também ainda está preso no momento da Guerra Fria. Observando muito, por exemplo, o comportamento de algumas pessoas aqui no Brasil comentando o conflito. É isso, e é aí que eu queria chegar para a nossa conversa. Eu só ia completar, eu te passo. Quando o mundo tem o Muro de Berlim derrubado e a gente entra na terceira onda de democratização dos anos 90, mais uma vez, ao invés do conflito, a gente passa a caminhar na direção em que o representante da Palestina e o representante de Israel, juntos, no jardim da Casa Branca, O acordo de Camp David. começam Bill Clinton, né? com Bill Clinton, caminhar. Presidente americano. Foi o momento mais próximo de paz por causa do também mundo indo na direção da democracia, né? E isso começa a retroagir nos anos 2000, mas te passo para depois retomar isso. Não, é porque você coloca um fato para a gente continuar discutindo e você complementa muito do que disse o Augusto, quando o Augusto fala que Estado palestino virá. Certamente não será um Estado democrático, pelo que a gente vê no comando e na distribuição. Mas mais do que isso, Augusto fala que Estado palestino virá. Você vai no caminho de que já existiu um movimento próximo a uma discussão mais clara dessa realidade. E hoje nós vemos no Brasil as posições extremistas e particularmente aqueles que no campo da esquerda não conseguem racionalizar essa questão, dizendo que há necessidade da criação de um Estado como o Estado palestino. Mas o próprio Hamas não tem o menor interesse. O Hamas, Paulo, já tem um Estado. Quer dizer, Palestina é Palestina West Bank, Cisjordânia, etc. e tal, e Palestina Gaza. Aparece nos rankings internacionais da Freedom House, do Videm. Está lá. Qual é o regime da Palestina Gaza? Autocracia. É uma autocracia fechada. Fechada. É uma ditadura estilo antigo. Então, quem é o ditador? Quem é que comanda o governo na faixa de Gaza? O líder do Hamas. O Hamas. O Hamas. Quer dizer, o líder mesmo deve morar num lugar meio paradisíaco no Catar. Não está lá. Não está lá. Entendeu? Mas, quer dizer, é ditadura. Então, a última eleição que teve lá na faixa de Gaza foi em 2006. Então, há 17 anos não tem eleição. Esse povo está no poder, mantendo um poder ditatorial, virou uma autocracia fechada, uma ditadura, e aquele povo palestino que vive ali está sendo oprimido pelo governo de um grupo fundamentalista islâmico chamado Hamas. Que é interessante porque o Hamas, por exemplo, tem como práticas, primeiro, expulsar pessoas de casa. Eles expulsam as pessoas das suas casas para construir ali bunkers, quartéis e outras movimentações do próprio Hamas. O número de pessoas que hoje na Palestina, e a Palestina é o território de maior adensamento popular do planeta. A de Gaza. A de Gaza, a Palestina de Gaza. Vamos falar da faixa de Gaza agora. 6 mil habitantes por quilômetro quadrado. É um absurdo do adensamento de pessoas ali. Com uma situação geográfica muito similar aos morros do Rio de Janeiro. Muito similar aos morros do Rio de Janeiro. É um favelão mesmo. Com vielas, é um favelão que está ali na faixa de Gaza. Os palestinos que ali estão são oprimidos. Ali você não tem liberdade de pensamento. Os gays são executados. O Hamas tem esse tipo de política dentro da própria Palestina. Ou da Palestina de Gaza. Sempre falando da Palestina de Gaza, porque tem a da Cisjordânia também. Da Cisjordânia que é administrada pelo... Eu sempre esqueço o nome do líder lá, que é o... Abbas. Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas. Então, essa característica
que é para a gente entender exatamente, porque defender a criação de um Estado palestino não significa defender aqueles que hoje oprimem esse Estado palestino. Posso facilitar? Sim. Vou tentar pelo menos. Quando eu estava de intercâmbio ali em Houston, em 2005, estávamos em plena guerra do Iraque. E aí a minha família republicana, texana, morei lá, Tex-Mex inclusive, falava: o que nós estamos fazendo é exportar democracia. e aí, bomba comendo lá em cima do Iraque. Eu falei assim, mas eu não sabia que ela vinha na forma de explosão. Qual que é a grande questão? Eu entendo até o raciocínio. Ou seja, nós estamos tirando o Saddam e aí vai se ter um governo democrático. Como se democracia fosse termo enlatado. E tal. Uma E vara a de gente condão. sabe o que aconteceu. Caiu o Saddam, todo mundo acompanhou. No final, o ápice da crise foi o ISIS, né? Aí, o tanto Estado para o Iraque Islâmico, quanto para Para a Síria. A grande questão ali é o seguinte, tá bom, fez o acordo, vamos sonhar aqui, fez o acordo, delimitou bem a área, isso daqui é Israel, isso daqui é a Palestina, Cisjordânia, tá tudo limitado. Todo mundo chegou no consenso do que é a cordinha. Em primeiro lugar, vão continuar pulando a cordinha. Porque a grande questão é que as pessoas ali, várias delas, o Hamas incluído, não aceita o Estado de Israel. Não. Essa que é a verdade. O Hamas foi constituído tendo como princípio a destruição Do Estado de Israel. Isso. Então, qual que é o grande... faz parte do estatuto de criação do Hamas, a destruição do Estado de Israel. O Hamas, na verdade, é a Irmandade Muçulmana na Palestina. A Irmandade Muçulmana está no Egito. Não é? Bom, não vou contar a história da Irmandade Muçulmana, que é muito longa, mas é a maior organização islâmica do mundo. Não é? Ganhou até uma eleição lá no Egito, não é? Depois que o Mubarak cai, não é? O Mohamed Morsi ganha uma eleição e acaba sendo derrubado pela maior manifestação de pessoas na rua já havida em toda a história humana no dia 30 de junho de 2013, em que de cada casa saiu pelo menos uma pessoa. Não só no Cairo, em Alexandria, no Egito inteiro. E aí o governo do Morsi, que era um jihadista da Irmandade Muçulmana e queria subordinar a Constituição do Egito à Sharia, né? Ele cai. E como não tinha quem substituísse, os militares então tomam o poder e estão até hoje lá. Esses mesmos militares que dizem, eu não sei, dizem que alertaram o Netanyahu de que estava havendo um movimento estranho. Um movimento estranho na faixa de Gaza. Porque a faixa de Gaza era do Egito. Sim. Ali era Egito. Assim como a Cisjordânia era Jordânia. Não é? Então é preciso entender um pouco isso aí. Meu ponto é esse, ou seja, tá bom, então vamos criar os estados, vai acabar com o conflito. Não. Por quê? Porque há do Hamas e outros grupos no entorno de Israel, Hezbollah, uma intolerância com a própria existência de um Estado que... Você vai a Tel Aviv, tem praia gay. A parada gay de Tel Aviv é uma das maiores do planeta. Sim. A vida noturna de Israel é maravilhosa. Todo mundo livre. Tem imprensa, tem liberdade econômica, partidos, tem liberdade religiosa, tem liberdade partidária. Nós estamos diante de algo muito mais grave do que um grupo terrorista que invade um território, mata 40 bebês. De várias coisas, de atrocidades inúmeras que eu estou vendo desde que isso começou, hoje isso é uma notícia que tem um lugar com 40 bebês mortos, vários deles decapitados. E pessoas queimadas. Ou seja, quando você tem um ataque militar e você tem casualidades civis, isso é uma coisa. É sempre morte, você lamenta sempre. Mas quando um grupo terrorista corta a cabeça de uma criança, pelo cortar, pelo chocar... É barbárie. Isso é barbárie, é terrorismo. E é barbárie. O Hamas não visou nenhum alvo militar. Não. Todos os alvos civis. Todos os alvos civis. Ele entrou As primeiras cenas são de uma invasão de uma festa. De uma invasão, de uma rave. Onde morreram brasileiros, inclusive. E de sequestro de pessoas. Sequestrando pessoas para levá-los para a faixa de Gaza, para usá-los como escudo humano. Essa não é a postura de quem quer construir dois estados e a paz. Não. Essa é a postura, de quem
deseja destruir o Estado de Israel e 2, provocar uma reação, porque, claro, o país responde, que faça com que o israelense odeie o palestino e que, a partir da resposta, o próprio palestino odeie os israelenses. E possa Eles querem justificar fomentar um o ódio. recrudescimento. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Hamas está ganhando. Porque como é que o Hamas raciocina? Ele vai lá, faz uma chacina, comete atrocidades contra pessoas de Israel. Israel vai e reage violentamente. Com um poderio militar profundo. Muito maior, e quando reage violentamente, é claro que causa morte de civis. Não tem como, esse efeito... Até porque o Hamas bota foguete no meio de escola e hospital. Aí, né? o Hamas denuncia para o mundo inteiro que Israel é genocida, que Israel tá querendo eliminar os palestinos, como se ele fosse os palestinos. E ele ganha, então, nessa guerra da propaganda no mundo todo, se fazendo de vítima e também se afirmando como o líder de fato dos palestinos de Gaza. Dos palestinos, não só de Gaza, dos palestinos, porque o Abbas lá e o pessoal da Cisjordânia ficou apagado completamente. O Hamas, vocês sabem que toda guerra é interna, né? A gente pensa que a guerra é externa, mas não é, a guerra é interna. Quando o cara faz uma guerra, quem decide por fazer uma guerra, ele só vai decidir se ele puder, com isso, ter a supremacia no país dele. Ele não vai fazer uma guerra para ficar minoritário no país dele. Voltar como perdedor. Voltar como perdedor. Não. Então, essa guerra também é interna, tanto para o Hamas quanto para o Netanyahu. Por quê? Ele teve que entrar na guerra. Ele vai nos cortar para fazer um intervalo. Porque eu quero dizer para você o seguinte. É porque nós temos que entrar nessa questão interna de Israel também. A questão interna de Israel nós vamos entrar é. agora. Ah, tá bom. Depois, no próximo bloco, porque eu faço um intervalo agora rapidinho e a gente volta já já com o segundo bloco do Democratize. Aguarde, por favor. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas em tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretarias de Educação e comunidades escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Eu sou o repórter Claro e vim para as ruas para ouvir das pessoas uma história sensacional que aconteceu na vida delas e que elas gostariam que acontecesse de novo. Pois é, eu queria tanto ver o Cruzeiro de novo disputando a final de Copa Libertadores, como foi em 97, que eu estava no campo acompanhando tudo de perto, foi maravilhoso. Podia acontecer de novo, hein? As boas experiências a gente sempre quer que aconteçam de novo. Claro, multicampeã de novo no Speed Test, o Wi-Fi mais estável do Brasil. Vem pra Claro e faça seu multi. Toda criança tem direito ao tempo livre, sem nenhuma atividade, sem aula, sem telas. Tempo livre para descansar, para apreender o que viveu, para assimilar o que aprendeu. Tempo livre para brincar, para inventar, para simplesmente criar. E é nosso dever entender que agendas lotadas de atividades e o excesso de estímulos prejudicam muito o desenvolvimento de uma criança, mobilizando ansiedade, insegurança e até tristeza. E o que a gente faz? Simplifica a vida, diminui o excesso de atividades,
e organiza a rotina com pelo menos 2 turnos livres por semana na vida de uma criança. Aqui é Cecília Antipoff, e se você quer saber um pouco mais sobre a importância do brincar e do tempo livre no desenvolvimento de uma criança, acesse a minha coluna no site 98live.com.br. Esse é o nosso Democratize no seu segundo bloco. Quer conversar com a gente? 993169898. Você vai passar o seu WhatsApp para a gente, 31 993169898. Você vai conversar conosco e aí nós vamos, sempre que possível, falar sobre o que você está conversando conosco. O Wagner Pereira fez a pergunta um pouco mais cedo, mas já foi respondida, porque ele pergunta: o que motivou esta guerra? Nós já falamos aqui a respeito disso. E vamos até explorar um pouco mais das motivações dessa guerra. O Fausto Gomes diz que já tem no Brasil a teocracia cristã. Por que me incomodar? Funciona do mesmo jeito que o fundamentalismo não funciona? Não tenho conhecimento de crianças sendo decapitadas no Isso Brasil. é que eu ia dizer. A diferença é tão... Nós não temos, por enquanto, e espero que não tenhamos, o que é uma teocracia de verdade. Não. O fundamentalismo de uma teocracia. Vamos ser bem sérios nessa resposta aqui. Primeiro, a Constituição da República Federativa do Brasil não se subordina a um líder religioso. Sim. O Estado, o poder no Brasil não é religioso, né? Aqui nós temos uma separação clara entre Estado e Igreja. E todas as religiões podem ser manifestadas, inclusive a ausência de religião também é aceita, né? Então está longe de ser. Segundo, ninguém é apedrejado na rua por... Não, pior é que nós temos isso sim, mas é crime. Não é aceito pelo Estado. Sim, o Estado não aceita. Alguém por não ter orientação sexual heterossexual não é considerado criminoso, não é apedrejado, não é... Nós temos casos de violências, de grupos intolerantes, mas não é o Estado que pratica essa violência. O caso do o que se vê. Nós temos liberdade de imprensa, nós temos poder judiciário. Então, assim, isso daqui não é de longe, o que está sendo mencionado. Nem de brincadeira, né? Nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Mas vamos lá. Augusto, nós falávamos a respeito do que é a situação hoje do Hamas. Algumas pessoas equivocadamente defendem a criação de um Estado palestino, mas não sabem sequer o que estão propondo. E essa é uma discussão muito séria, porque o próprio Gabriel lembrou, quando houve a criação do Estado de Israel, definiu-se o que seria a Palestina. E esse mapa que eles divulgam, esse era o tamanho, foi diminuindo, não sei o quê, ele não é verdadeiro. Esse mapa é mentiroso. É falso. Esse mapa é mentiroso. É uma fake news, né? É uma fake news. News. Até que a gente podia... aquela segunda imagem que tem dos mapas, são 6 mapinhas. Eu vou selecionar. Não, o Eric tem lá embaixo. Ele tem? São 6 mapinhas, Eric. Você põe pra gente aí, por favor. Eles estão todos juntos, são né? São 6 mapas, um ao lado do outro. Põe essa imagem pra gente, por favor, aí. E o Augusto estava entrando na prosa aqui, na situação interna de Israel, no sentido em que, sim, Israel é uma democracia, liberal ou eleitoral? Liberal. Está liberal ainda, né? Mas que tem um governo hoje que ataca ao próprio regime. Aí é importante fazer uma distinção entre regime e governo. Sim. O regime político de Israel é uma democracia liberal. O governo não é democrático. Isso. Netanyahu é um populista autoritário de extrema-direita, aliado dos tradicionalistas religiosos e dos ultranacionalistas, não é? E, no entanto, isso não significa que, por ele não ser democrata... O Estado não o regime político não vai ser democrático. O Trump também não é democrata, governou 4 anos lá os Estados Unidos, e os Estados Unidos continuam sendo uma democracia. Uma democracia liberal, pronto. Então, sofre riscos, como é o caso agora dele tentar mudar a regra da Corte Suprema israelense, né? E das medidas dele contra a imprensa, contra o parlamento. Mas as forças democráticas da sociedade de Israel... Elas resistiram, elas ficaram mais de um mês inclusive em grandes com imprensa manifestações, livre. Com tudo. Existem jornais que
que circulam livremente por Israel e que questionam o governo Netanyahu. E aí, esta batalha interna, o Augusto ia dizendo, pode ter custado caro na batalha externa, no sentido em que a energia do governo e das figuras do governo estavam tão voltadas para os inimigos internos, ou seja, né, para quem estava resistindo às mudanças que ele queria implementar, pela ambição de um poder maior, pela vontade de coibir as investigações de casos de corrupção no governo, que ele ficou desatento em relação ao essencial a um Estado como Israel, que é a segurança em relação aos seus vizinhos. Ele deixou Israel vulnerável, né? Lembrando que o Hamas, durante 2 anos, os 2 últimos anos, não fez nenhum movimento. E o Hamas fazia pequenos movimentos constantes na faixa de Gaza, ameaçando Israel naquele... O conflito sempre... Olha, eles têm um sistema lá, né, o Domo de Ferro, acredito que esse é o nome. Domo de Ferro, é de que protege os mísseis. Proteção de mísseis. E veja... Não funciona se for muito. Não, mas é ataque o tempo inteiro. Então, assim, é um Estado, pode não ser guerra total, como eles declararam agora, mas é um permanente estado de guerra. Porque se você tem míssil caindo na sua cabeça... Mas durante 2 anos, o Hamas não se movimentou da medida em que sempre se movimentou. Sim. Os 2 últimos anos, o Hamas adormeceu. Bom, provavelmente porque articulava alguma coisa, Paulo, esperando um momento para sim, mas é aquele agir. negócio. Se no Uruguai existisse um movimento chamado, sei lá, Churros, cujo objetivo fosse destruir a nação brasileira, nós teríamos que, enquanto sociedade brasileira, a despeito de falar, poxa, Uruguai, não faça isso, ficar sempre atento, porque um ataque pode vir. Então, do Uruguai não seriam churros, seriam assados. Mas vamos dar uma olhadinha nos mapas aí. Esses mapas em cima... O mapa de cima está circulando muito na internet. Vai lá, Augusto, fale você. O mapa de cima é falso. Eu vou só narrar para as pessoas que estão na rádio. Basicamente, quem não está vendo a imagem, mas poderia e deveria depois acessar no YouTube, nós temos na parte de cima 4 evoluções, primeiro, segundo, terceiro e quarto mapa com o passar do tempo, em teoria, de um espaço dedicado ao que seria, né, a Palestina ou a parte islâmica, muito grande, sendo reduzido hoje... árabe, né? Islâmico e árabe, sendo reduzido hoje à faixa de Gaza e a Cisjordânia, né? E Jerusalém Oriental. E Jerusalém Oriental. Aí na parte de baixo, mostra, na verdade, o que seria a ocupação territorial. Não é isso, Augusto? Exatamente. Vai lá. Sim. O mapa de baixo é o real, é o fato, é o que aconteceu durante de 48 para cá. O mapa de cima é uma construção, é uma fake news, de dizer era tudo Palestina. Não, já viviam colonos judeus na Palestina há muitos e muitos anos. Não é assim como está desenhado aí. Esse mapa que circula, inclusive, está circulando e favorecendo algumas teses absurdas da criação de um Estado palestino inexistente ou inexplicável. Mas nós defendemos, né, Paulo? Nós defendemos, os democratas defendemos um Estado palestino. Sim, desde que o Estado palestino seja um Estado democrático de direito, né? Você não pode criar... Posso discordar de vocês dois? Lógico. Eu defendo o Estado palestino, até que ele não sendo democrático, porque não tem como você impor democracia aos outros. Mas a questão do Hamas não é um Estado palestino. Eu sei, galera, mas eu estou separando aqui Hamas e palestinos, sim, ok? No meu sonho, no nosso sonho, sim, a Palestina não fica refém do Hamas. Se tudo der certo, eles viram a democracia, todo mundo dá a mão e canta Havaraguila. Mas o meu ponto é, vamos ao que é possível, ou minimamente desejável. No que é minimamente desejável, você tem a divisão, já que o mundo decidiu ser repartido numa colcha de retalhos chamada Estados, e aí é que você tem o problema desses mapas, porque o Estado não necessariamente é onde vivem as pessoas. Sim. Né? Na hora que a gente pega o Estado brasileiro, só para todo mundo compreender, e faz esse mapa que todo mundo conhece, a Amazônia não é habitada. Não tem gente lá. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Em alguns locais do Centro-Oeste também não. Antes que alguém me critique aqui, eu sei da ocupação do Pará, de Manaus, não é isso que eu estou dizendo. A densidade populacional daquela região brasileira não se compara com a metrópole de São Paulo. Está corrigido aí no ar. Não se compara com o Sudeste. Isso. A grande questão é que quando você começa ali o desenho do mapa dessa região nos anos 40, a densidade populacional não quer dizer o Estado que se desenhava. Não é isso, Augusto? Então, assim, falar que Israel tomou todo... Não é que tomou, é que já tinha
assentamentos, já tinha... Era misturado. Gente, essa parte do mundo é misturada de gente. Na hora que você chega lá e fala, isso daqui é de um território, isso daqui é de outro estado, você cria um problema parecido com o que existe na África, em que você tem nações, Estado-nação, com um território, mas que dentro dele Tribos. você tem tribos. Veja, esse problema é comum na África, esse problema é comum no Oriente Médio, e seria muito comum no Brasil se as nossas, ou na América Latina, se astecas, incas, maias, tupis guaranis, todos esses tivessem resistido à colonização espanhola e portuguesa. O caso latino-americano não resultou nos problemas que a gente vê na África e nos outros mais. Porque os povos tribais foram exterminados. Agora vamos pegar a hipótese do Gabriel de que um Estado palestino democrático poderia ser um Estado até não um Estado de direito. Vamos ver. Mas ele não poderia ser um Estado dirigido pelo terrorismo do Hamas, nem pelo terrorismo da Jihad Islâmica, nem pelo Hezbollah, se descesse lá para a área do Líbano para a área da Palestina. Muito bem, um Estado assim, ele teria que ter um acordo de não fazer guerra com o Estado. Agressão, de não agressão contra o Estado de Israel. Porque o único antídoto, o único remédio que a gente conhece para evitar a guerra é a democracia. Ou então, a geopolítica, o cara dizer, bom, realpolitik, né? O cara dizer, eu não posso entrar em guerra porque senão eu vou ser dizimado. Então, é o regime do equilíbrio competitivo, do medo, etc. e tal. É muito improvável que um Estado surgido nessas condições, não sendo um Estado democrático de direito, não tendo as instituições do Estado democrático de direito, consiga conter os grupos do jihadismo ofensivo islâmico. Sim. Porque não são só o Hamas e a Jihad Palestina. No fundo tem ISIS também, entendeu? É coalhado. Podemos pegar um outro conflito atual no planeta. Para a gente... o Estado russo não tem o Hamas. Ele tem um chefe totalitário em persona, sem cerimônia. Nome, endereço e telefone. Ucrânia. Então, assim, óbvio, não estou aqui dizendo, vamos lá, pode criar um Estado de qualquer jeito que vai dar tudo certo. Estou dizendo que condições mínimas seriam que esse Estado tivesse um pacto de não agressão. Ao Estado de Israel. Agora, o que o Augusto está falando é muito correto. Israel está cercada. Uma ilha num mar de autocracias. Isso, A situação é muito complicada. Não tem saída boa para Israel. E se agrava cada vez mais. E por isso, quando a gente fala, por exemplo, na política interna de Israel, hoje nós vamos ter, num primeiro momento, um povo que acostumou-se a ser solidário. Um povo que acostumou-se a perceber o forçar da saída do seu território desde a diáspora, né? E que depois volta a um território que já tinham judeus, você bem lembrou. Aquele território nunca deixou de ter judeus. Não. As pessoas, mas ali não era um lugar de judeus. Sempre foi um lugar de judeus. Mas se não era, onde é que eles surgiram? Exato, não. Eles foram expulsos, inclusive, por uma diáspora. Houve, conhecida. Inclusive, migrações para lá. Por exemplo, Safed, de 1492, foram para lá um conjunto de judeus e montaram lá um centro, inclusive um centro da cabala luriânica. Os discípulos de Cordoveiro, que saíram da Espanha, e lá nasceu um gênio chamado Isaac Luria, que desenvolveu toda uma cabala, que é um negócio assim, uma matemática dificílima, não é? Mas olha o ano. Antes do Brasil ser descoberto. 1400, quer dizer, e é um absurdo. Mas ali só tinham palestinos. Isso é de uma desinformação e ignorância. A grande questão são os próximos passos, ou seja... Não, e só para completar, mesmo porque senão eu perco a linha de raciocínio que eu quero falar com o Augusto. É porque o que vem daqui para frente vai ser um Estado que, com a solidariedade agora, vai se manifestar bélico contra a Palestina, contra a faixa de Gaza, contra o território ocupado pelo Hamas, mas que, no segundo momento, fará uma reflexão da sua própria realidade. Sim. Então, aí a gente tem que entender que, no segundo momento, haverá essa reflexão do Estado de Israel. Eu acho que aí o que acontece, Paulo, é o seguinte. O Netanyahu está morto politicamente quando essa guerra permitir que isso aconteça. Que um outro discurso venha.
Está morto e até possivelmente preso. Depende de que condições ele sair desse processo. Ele assumiu e decretou logo a guerra e tal, porque ele que achava que isso era a maneira de se salvar. Não é? Porque grande parte da sociedade israelense não quer saber dele. Mas o Mossad, o Shin Bet, a direção desses organismos de inteligência tem que cair também. Porque não perceber nenhum sintoma de um ataque dessa magnitude... É um fracasso. Aí realmente é para demitir a diretoria toda, não é? E que nesse momento... Quem errou, né? E nesse momento, no momento de um ataque terrorista, com um grau de barbárie que todos nós vimos cenas, cenas que são arrepiantes. São. Algumas das cenas que foram divulgadas até agora causam arrepio. E causa uma mudança na sociedade. Em que sentido? Você está ali caminhando em Tel Aviv ou Jerusalém, o que acontece é que você vai para um lugar desse, não é um lugar de conflito. Você chega no aeroporto, é segurança para lá e para cá. Então a tentativa permanente é dar certo conforto social às pessoas. Quando algo assim acontece, acabou. Esse conforto social acaba. Primeiro, convocação das pessoas para lutar, exército e por aí vai. Então acho que militarmente são 3 passos. Primeiro, todo mundo fica no estado de guerra. E quando está no estado de guerra, você não dorme, não tem diversão, acabou. Segundo, é a tentativa de aumentar as muralhas. Porque a gente viu cena, né, de retroescavadeira destruindo uma grade ali. Então, lá vamos nós ali tentar criar mais essa proteção aérea, lateral, não sei o que e tal. Então, é um invólucro daquele lugar em relação aos seus... E aí vem o terceiro ponto, Paulo, que é o conjunto de aliados. Cena, né, do porta-aviões dando uma voltinha americana e chegando lá na beirada de Israel. Porque é um conflito que mexe com o mundo. Mexe muito. Porque a gente percebe uma participação do eixo autocrático muito forte contra Israel. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho? Vamos. O eixo autocrático, inclusive, que tem revelações e tem coisas ocultas. Sim. Para a gente entender um pouco o que é isso. Daqui a pouquinho a gente volta, é o terceiro bloco do Democratize. Se aguarda que a gente está de volta. Neste caso específico, pelo que está concorrendo à escola, não tem, infelizmente, participação de um trabalho da prefeitura. São méritos, esses méritos são da própria escola. Não há um programa da prefeitura neste sentido que tenha apoiado essa escola e nem está em curso em outras, infelizmente. Mas pode servir de benchmark, né, para as demais. Tomara que a prefeitura fique atenta a isso. Tem terra e lama pra criança brincar. É tão bom, deixa sujar. Escolha esse momento, pode ser qualquer lugar. Relaxe, não preocupa com trabalho pra limpar. Tem água da chuva pra criança molhar. É tão bom, deixa sujar. Escolha esse momento, pode ser qualquer lugar. Relaxe, não preocupa com trabalho pra limpar. Prazer encontrar vocês aqui. Sabe o que é? Olha só. Eu tava pensando, aí pensei, aí tive uma ideia. Uma ideia para vocês aí, dos setores de bares, restaurantes, similares e semelhantes. Sabe o que é? Igual tem, por exemplo, cesta básica, podia ter um kit de boteco. Hã? Olha, o que podia vir no kit de boteco? Vamos lá. 2 almôndegas, tá? 4 moelinhas, 2 pão molhado, que é esse pão com molho. O que mais? Uma mãozada daqueles torresminhos, bem, sabe? Uma coca de mineiro. Uma mãozada daquilo. Pode faltar uma ampolinha de cachaça, né? E um gradado de cerveja. O quê? Muito? Nada? E muito o quê? Não, gente, cerveja tem que ter, mas não, se ficar muito pesado o kit, muda o nome, vê se é kit boteco, vira caixote boteco. Caixote boteco, pronto, entrega pro cidadão ser feliz, sabe, viver feliz e honestamente, sabe, nos dias atuais, da atual conjuntura. Deus e Pai, muito obrigado. Você também é fã de boteco raiz e cerveja gelada no copo Lagoinha? Então bora pro Boteco 98. É todo sábado, meio-dia, aqui na Rede 98.
A Claro, mais uma vez, é multicampeã no Speed Test. Calma, Didi. É tanto prêmio que tu vai precisar de reforço. É multicampeã, gente. De novo, testado e comprovado por milhares de pessoas. Olha ela aí. É isso. A Claro tem o 5G mais rápido do Brasil. E o melhor 5G pra games. E pra vídeo também. De novo, de novo. Falando nisso, a Claro tem a melhor e mais rápida banda larga do Brasil. Com o Wi-Fi mais estável. Vem pra Claro. Vai ser o multi. Com a multicampeã. De novo, gente. De volta com o Democratize no seu terceiro bloco pela Rede 98 em todos os nossos canais. Na 98 FM, nós vamos estar no ar daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, em reprise. Então, quem está nos acompanhando na 98 FM sabe que essa é uma reprise. Hoje nós falaríamos sobre democracia e cidades, mas com o que aconteceu sábado em Israel, nós estamos falando um pouco de democracia e autocracia no entendimento desse conflito. Vamos dar voz para quem participa com a gente aqui. O Felipe Veiga diz assim, gente, a Palestina tem o direito de ter o seu Estado, indiferentemente do regime, o que você falou. Aí ele diz, o Hamas não quer isso, o Hamas, o ISIS, o Hezbollah, os talibãs, são ferramentas para que países descumpram acordos. É o que diz aqui o Felipe. O Elber do bairro Floresta diz assim, por que será que essas guerras ocorrem em períodos de crise econômica nos Estados Unidos? Você está vendo alguma relação disso? Eu não consigo ver essa relação agora, Elber, desculpa, eu até respeito a tua opinião, mas eu não consigo ver essa relação. O Jobert está dizendo, olha, boa noite, parabéns por mais esse episódio do Democratize. Nesta noite gostaria apenas de desejar paz e prosperidade a todos os povos em situação de guerra, pois a pobreza e as autocracias são o flagelo da humanidade que nos assombra desde o começo da civilização. É o Jober do Itapuã que está falando conosco. E por falar nisso, senhor Augusto de Franco, nós conversávamos aqui no intervalo, é provavelmente a maior onda autocrática que este planeta já viu. Eu acho que esse ataque do Hamas, ele atual, de sábado, ele é diferente. Assim como os eventos que estão acontecendo agora na terceira onda de autocratização são diferentes dos eventos que a gente estava acostumado. A guerra do Putin contra a Ucrânia não é contra a Ucrânia. É uma guerra contra a possibilidade da Ucrânia e de outros países, a Moldávia, a Geórgia, a Finlândia, abraçarem a democracia liberal. E isso na fronteira com a Rússia significa uma ameaça à autocracia russa. Assim como esse ataque agora a Israel, ninguém pode afastar essa hipótese de que a guarda revolucionária do Irã está envolvida na preparação disso. Quer dizer, e o Irã faz parte desse eixo autocrático, que a gente pode chamar de neo-eurasiano, né? Que começa lá na Rússia e vai até o Irã, chega até a Síria. E a África. Hã? E a África. E a África. Então, vejam, grande parte desses países, por incrível que pareça, veja só, estão nos BRICS. Incrível, convidados recentemente. Convidados para os BRICS. E um convite que parte de uma iniciativa brasileira. Ditaduras cruéis como os Emirados Árabes Unidos. Né? É um negócio assim. Então, o que a gente está assistindo? Esses conflitos são parte dessa campanha de isolamento e exterminação das democracias liberais, que é a Segunda Grande Guerra Fria. Não é? Então, nós vamos ver. Basta ver o seguinte, pessoas se alinham de um lado ou de outro. Elas estão alinhadas. Quem é que defende a resistência ucraniana? As democracias. As democracias. Quem é que defende Israel dos ataques terroristas? As democracias. As democracias. Inclusive, recentemente, o Biden, o Macron, o Scholz, até a Meloni fizeram uma declaração conjunta ontem, não é? Defendendo Israel, etc. e tal. Agora, quem é que é contra,
Não é? Quem é que defende e justifica o que o Hamas está fazendo? São as autocracias e os regimes eleitorais parasitados por populismos. E aí entra, infelizmente, o nosso Brasil. E é interessante isso, porque esse eixo autocrático ele tem um eixo revelado. Por exemplo, você fala da guarda iraniana. A guarda iraniana existe. Hoje eu conversei com um amigo que trabalha em Israel e que disse que, é claro, isso hoje não é a principal notícia. Israel está contabilizando mortos, chorando mortos, então não é a principal notícia que circula dentro de Israel. Mas já existe a conversa de que identificados foram soldados iranianos junto com os terroristas do Hamas. Já existe a conversa dessa possibilidade, dessa identificação. Bom, não temos os fatos comprovados ainda, é sempre bom conversar sobre eles, mas é evidente um alinhamento de países que ou não se manifestam a favor ou silenciam. E veja bem, porque vamos tentar entender aqui no Brasil, por exemplo. No Brasil está proibido falar em Hamas. Nos comunicados oficiais. Nos comunicados não se fala em Hamas e não se fala em terrorismo. Não fala em Hamas, não fala em terrorismo. Só diz, eu sou contra a violência. Ora, as platitudes mais previsíveis. Mas aí, quem foi o agressor contra a violência que fez isso? A favor da paz. Quem foi o agressor? Foi o Hamas, mas não fala Hamas. O Lula deu declaração, não menciona Hamas. O secretário de comunicação do governo, Paulo Pimenta, deu declaração, assinou a declaração, não fala em Hamas. O Itamaraty solta a nota, não fala em Hamas. Já soltou 2 notas, não é? O PT faz uma resolução, ninguém fala, está proibido falar em Hamas. Por quê? Por quê? Essa é a grande pergunta. Se eu estou denunciando um grupo terrorista, eu tenho que identificar o grupo. O grupo terrorista denunciado. Agora, esse grupo terrorista, porque são questões que começam a circular na conversa. O Hamas é um grupo terrorista que já reconhecidamente recebe apoios do Irã, um dos grandes apoiadores, disse da Rússia, disse da China e de outros países autocráticos que alimentam o terrorismo do Hamas. Mas o Hamas não tem o potencial, o poderio ofensivo que ele demonstrou nesse ataque. É inimaginável que um grupo como o Hamas, que não é nem de longe o maior grupo terrorista do Oriente, não é nem de longe o maior grupo terrorista do Oriente, ele não tem o poder ofensivo. E é por isso que essa guerra não vai ficar restrita àquela região. Eu sinto que nos próximos passos, quando a Rússia tentou dominar a Ucrânia em poucas horas, poucos dias, eu fui uma das pessoas que disse não vai ser um conflito rápido. Eu não apostava na derrota imediata da Ucrânia, apostei um pouco na resiliência do Zelensky e do povo ucraniano e acertei. Estamos até hoje nessa... Já vão para 2 anos, né? Imagino que nós estamos indo para a direção de 2 anos de conflito na Ucrânia, com o povo resistindo, bomba caindo, e a Ucrânia sendo ajudada por os seus aliados internacionais com fornecimento de material e tal. Eles não botam tropas lá dentro. No caso de Israel, as coisas podem ser um pouco diferentes. Primeiro, Israel tem o poderio militar muito forte. Um dos maiores exércitos do mundo. Muito forte. Está convocando as pessoas. Sim. Nós estamos assistindo uma invasão do território, ou seja, a tropa primeiro vai garantir a proteção do seu território e vai partir para Gaza, vai partir para Cisjordânia, vai partir para os outros lugares. E aí é que a gente começa também um problema do conflito, na natureza do conflito que o Augusto estava conversando com a gente. Não é um conflito em campo aberto, é um conflito urbano. Né? É uma guerrilha urbana. É mais ou menos como se um exército invadisse o Brasil a partir das favelas do Rio de Janeiro ou dos aglomerados de Belo Horizonte. E é o seguinte, aí você tem a questão militar e a política. A política, nesse momento, vai ter o desejo de Netanyahu de se manter no cargo, porque na cabeça dele há essa esperança, no sentido em que se ele demonstrar agora para a população que ele está dando uma boa resposta, a popularidade sobe. A oposição vai diminuir, porque no momento de guerra tem que estar todo mundo junto contra o adversário. Exatamente. E aí nós vamos ter uma densidade de ataque até o momento em que a população fique saciada.
Até o momento em que as pessoas e a própria comunidade viram e falam assim, até aí foi justo. Mas a verdade é que nós vamos ter o seguinte problema. Não sei se dos 2 milhões, sei lá, quantas pessoas vivem na faixa. 2 milhões e 300 mil. Vão embora, ou seja, você vai não ter tem como sair, né? Mas vai haver uma pressão internacional para que as pessoas possam ser refugiadas. Vai, claro, porque a situação vai ficar muito complicada. Porque se você pensar geograficamente, geopoliticamente, aquele povo só tem um lugar para fugir. É o Egito. Só o Egito. É o Egito. Mas aí meu ponto, eu sinto que a gente não vai ter algo duradouro. A gente vai ter uma escalada rápida, densidade, e minha aposta para os próximos dias ou semanas é uma escalada. A aposta é sempre um risco errar, mas é bom de fazer por causa disso. Na Ucrânia eu acertei, vamos ver se eu acerto nessa. É uma escalada, densidade, para dar o recado, depois garantir um pouco o território e voltar ao status quo de Israel pressionada, que é democracia liberal, no entorno de autocracia. O problema ali é que não tem agora, no curto prazo, saída boa para Israel, entendeu? Porque invadir por terra o território da faixa de Gaza tarefa árdua. Um exército se comporta muito mal dentro de uma cidade, entendeu? Ele fica vulnerável a qualquer atirador, a pedra, a objetos são jogados dos prédios. Que não é o local de batalha para um exército. Não é. Essa ação contra o Hamas é uma ação de natureza policial. Exatamente. Entendeu? Agora, intervenção policial. O Bibi quis logo decretar uma guerra, como se fosse uma guerra convencional. Mas você está lutando contra um exército que nem uniforme tem. Porque lá dentro da faixa de Gaza, o Hamas não usa uniforme. Claro. Como é que o soldado israelense uniformizado que vai entrar vai saber quem é do Hamas e quem não é? E isso tudo com um mundo muito fragmentado, no sentido da democracia e da autocracia, com o Conselho de Segurança. A garotada precisa crescer, sonhar e se divertir. Que tende a não presidir. E na Semana das Crianças, a Rede 98, junto com a psicóloga Cecília Antipoff, coloca no ar uma série de entrevistas especiais com craques em assuntos ligados à infância. De 9 a 12 de outubro, no Central 98, Ricardo Amado, 98 Futebol Clube e Grafite. A democracia é a garantia de não haver guerra. Se liga na programação para não perder nada, hein? Semana das Crianças da Rede 98, uma homenagem à magia de ser criança. Rede 98, porque você precisa. Ninguém vê 40 crianças. O bar é, sem dúvidas, um dos ambientes mais democráticos do mundo. E sabe quem também é super democrático? O Multi da Claro. Nele você escolhe o que quer e quanto quer. Quer o melhor da TV e do streaming juntos com o Claro TV+. Quer acelerar o seu celular com 5G+? É do seu jeito. É só escolher e aproveitar os benefícios. Vai pra Claro, faz o seu Multi. Para você que gostaria de melhorar as relações pessoais ou profissionais, gostaria de ganhar mais fluidez para conseguir, de fato, se conectar com os outros e com você mesmo, temos um programa de acompanhamento individual com uma escuta ativa e reflexões para que possa, por meio da CNV, ter uma conexão empática com você mesmo e com os outros. Nos encontros, você receberá a escuta de uma profissional e várias reflexões para co-criarmos possibilidades e, com isso, melhor fluidez nas suas relações, tornando-as harmoniosas e, sobretudo, pacíficas em seu convívio. Conte com o nosso time de facilitadores. Agende uma sessão por e-mail, roezel@roezelmediações.com.br. De um jeito tão legal. Seu negócio, obra ou evento não podem parar. Por isso, conte com a G-Service. São mais de 10 anos oferecendo soluções inovadoras em geradores de energia, locação e manutenção, além da venda de grupos de geradores MWM a partir de 12,5 kVA para hospitais, construtoras, condomínios, supermercados e muito mais. Solicite seu orçamento 41 41 32 12. G-Service, cuidando da sua energia. A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 350 mega com fibra por apenas
apenas R$ 99,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800 742 1385 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faz o seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Olha, a vida de gato é uma conhecer esse livro, eu tô cansado. Muita curiosidade. Azar no amor foi um gato. Barulho no telhado. Gato. Ele é um grande assim, ó. Tem gente que chama furto de energia. Ele é uma coisa. Aí não. É por isso, tá na hora da gente dar nome aos gatos. O nome disso é crime. Eu tenho uma reputação. Tem esse Obrigado pela atenção. Tem a ver com furto de energia é crime. Ligue 116 então, e denuncie. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Até a próxima semana. Você ouve Rádio 98,3 FM. Você possa comprar 693, Belo Horizonte. Para quem vai ficar curioso até semana que vem, entra na internet aí e procura a trilha que existia entre a Jane Jacobs, que era uma ativista social, e o Robert Moses, que era o todo-poderoso na Rede 98, Democratize de Nova York e dos Estados Unidos. Estamos começando mais uma edição do Democratize. Bairros inteiros para construir uma edição rodovias, que nos faz refletir um pouco sobre a palavra democracia. É um dos belos debates a democracia, uma cidade leva um duro golpe, demoliu ruas, com o que acabamos de deixou de comunicar bairros importantes para com sábado em Israel, com horror. Mas tem uma que eu conheço especificamente, cruel ataque de um grupo de terroristas que fizeram. E aquela aranha mal resolvida de hoje. Você que está nos acompanhando em todos os canais da Rede 98, uma boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia. Estamos no ar na 98,3, 98 FM, a nossa nave-mãe, onde tudo começou, 198 e 698 da Claro TV, 29.1 TV Gabriel Azevedo, digital Belo Horizonte, 22.7 Lagoas, e para você que nos aplicativos Google Play App Store, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. No nosso 98 Live por aqui o Democratize BR e no YouTube 98 Live. Nós quer participar da prosa com a gente, ou na abachat do nosso site, ou no YouTube, ou no WhatsApp, claro, 31 99 316 9898. Dividindo essa conversa franca, essa conversa aberta. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente.